A data da próxima Nintendo Direct pode ter vazado. Pois é, galera. E talvez a gente tenha anúncios de grandes jogos como Metroid Prime 4. Além disso, a Nintendo reconfirma a data de lançamento dos seus principais jogos e vocês conferem aqui agora. E quem tá preocupado com o lançamento de um Nintendo Switch 2, fazer o Nintendo Switch ser abandonado, fica tranquilo, a Nintendo reconfirma o foco para o Nintendo Switch em 2024. Tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, meus amigos. Então, deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho do Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E antes de começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilogy Games. São 3 lojas em uma só: Nintendo, PlayStation e Xbox, uma das maiores lojas de Nintendo no Brasil. E tudo isso por causa dos seus preços baixos, o atendimento deles que é muito bom com os clientes e dos envios, sempre com confiança e dentro dos prazos. Vale a pena entrar no site da Trilogy Games para poderem ver os preços dos jogos, porque tem muita coisa ali de mídia física ao mesmo preço da mídia digital, quando não tá mais barato. O Nintendo Switch da Trilogy Games também é atualmente o mais barato do Brasil e eles estão fazendo um bom trabalho com a comunidade de gamers, seja de Nintendo, PlayStation e Xbox. Então na próxima vez que vocês forem comprar um jogo, dá uma olhada na Trilogy Games, o link deles está aqui na descrição. Eu recomendo acompanhá-los no Instagram, @TrilogyGamesOficial. Lá eles falam diretamente com os fãs, respondem perguntas e vocês podem conhecer as pessoas por trás da loja para poder ter mais confiança também. Links da Trilogy do Instagram aqui na descrição. Galera, bora falar de Nintendo Direct. Pois é, no último Coelho News aqui eu trouxe para vocês algumas especulações de quando poderia ser a data da Nintendo Direct, baseado nas expectativas, mas uma data ainda não havia sido vazada. Naquelas especulações eu falei para vocês que muito provavelmente seria agora, no início de fevereiro, muito provável no dia 7 de fevereiro, ou seja, quarta-feira, ou então no dia 21 de fevereiro. Mas parece que se essas informações vazadas forem corretas, a Nintendo Direct deve acontecer em uma data inesperada. A matéria é do site Universo Nintendo. Eles dizem o seguinte: de acordo com informações obtidas pelo Universo Nintendo de fontes próprias, ou seja, esse possível vazamento aqui são de fontes do próprio Universo Nintendo, fontes do Felipe Necro, e tem até mesmo algumas contas conhecidas por conversar e falar um pouco sobre essas informações vazadas, creditando o próprio Felipe Necro por essa informação. O que deixa tudo mais interessante e adiciona um pouco de fogo, nessa discussão, porque o site não está comentando rumores, ele está falando de fontes próprias, e ninguém gosta de colocar sua própria credibilidade em xeque se não tem bastante certeza disso, Então vamos ver o que vai acontecer quando a Nintendo trouxer a informação oficial. Eles falaram o seguinte: a Nintendo deve realizar a sua tradicional apresentação de novidades através de uma Nintendo Direct na próxima semana, no dia 15 de fevereiro. O formato dessa apresentação, se vai ser uma Nintendo Direct Mini ou uma Nintendo Direct geral, pra quem não tá ligado, de vez em quando a Nintendo faz uma Nintendo Direct Mini, e quando ela faz, a Mini simplesmente só acontece. O aviso da Nintendo não tem muita antecedência, e quando é uma Nintendo Direct geral, em vez de uns 15 a 20 minutinhos da Direct Mini, é normalmente uns 40 minutos de apresentação e muitas novidades. E aí normalmente a Nintendo faz o anúncio que vai ter uma Nintendo Direct, tipo assim, um dia antes, o que deveria ser hoje, caso houvesse uma Nintendo Direct amanhã. Mas até agora a Nintendo não confirmou nada em relação a isso. Então é provável mesmo que não vai acontecer no dia 7. Só que essa matéria aqui, ela não é de hoje, essa matéria é de segunda-feira. Então foi uma matéria feita antes da expectativa da Nintendo anunciar a data da Nintendo Direct, que normalmente seria na terça-feira, caso a Direct acontecesse na quarta, o que também faz esse rumor aqui ser bastante interessante, tá bom? O Universo Nintendo diz que a fonte dele não especificou se vai ser uma Nintendo Direct Mini ou geral, e também a data definitiva até o momento, porque pode ser que a Nintendo mude também essa data. Mas cravou aqui que a fonte deles diz que vai ser dia 15 de fevereiro. Eu particularmente não apostei nessa data, porque normalmente as Nintendo Directs de fevereiro acontecem numa quarta-feira. Só que na semana que vem, a quarta-feira é Dia dos Namorados nos Estados Unidos, Se essa informação aqui for realmente correta, se isso aqui for um vazamento, a Nintendo Direct então aconteceria na quinta-feira. Mas é isso aí, com certeza eu tô bastante empolgado para saber o que a Nintendo vai revelar nessa Nintendo Direct, caso aconteça, porque a Nintendo ainda não confirmou se vai ter mesmo uma Nintendo Direct em fevereiro ou não, apenas vazamentos e especulações estão sendo feitas no momento. Mas se acontecer, vai ser uma das Nintendo Directs mais importantes, talvez, do Nintendo Switch, porque estamos nesse início do ano onde a gente não sabe o que a Nintendo vai lançar, cara. A gente não tem expectativa do que vem depois de Princess Peach Showtime, e a gente não tem detalhes sobre Metroid Prime 4, que é o único jogo ainda anunciado pela Nintendo para Nintendo Switch que não temos uma data. Fora isso, cara, a gente
não sabe nada. Ou seja, se a Nintendo anunciar bastante coisa pra gente esperar aí ao longo do ano, nessa Nintendo Direct a gente vai conseguir ter a confirmação se ela vai realmente continuar dando suporte pra Nintendo Switch ou se ela vai dar indícios de que ela vai colocar um novo videogame no mercado e vai dropar o suporte pra Nintendo Switch, o que eu já adianto pra vocês, eu não acredito que isso vai acontecer. Nintendo Switch vai continuar vendendo firme e forte aí. A Nintendo soltou os seus resultados financeiros e o Switch tá muito perto de se tornar o videogame mais vendido de todos os tempos. E uma das informações que a Nintendo soltou junto foi sobre as janelas de lançamento para os próximos jogos importantes para a Nintendo Switch. Atenção, porque essa aqui é uma das informações mais importantes que a Nintendo costuma fazer quando ela solta o relatório financeiro para os seus investidores. A Nintendo divulgou seu relatório financeiro de 9 meses para o ano fiscal de 2024 no Nintendo Switch e, de acordo com a norma, também esclareceu as janelas de lançamento da sua próxima linha original para a Nintendo Switch, que são jogos que a Nintendo, por conta própria, pretende lançar. Então aqui temos o pequeno calendário para Japão, Estados Unidos e Europa. E o legal é que todas as regiões vão receber os jogos na mesma data, não vai ter diferenciação, tá bom? Para a lista da Nintendo, cara, a gente teve no dia 19 de janeiro Another Code Recollection sendo lançado. Inclusive, olha que lindo, chegou a minha mídia física aqui, que eu peguei na Trilogy Games. É uma mídia física que a Nintendo não lançou oficialmente no Brasil, mas a Trilogy tá trazendo a importação dele aqui. E é o primeiro jogo da Nintendo em 2024, cara, e eu já garanti a minha. O próximo jogo a ser lançado vai ser Mario vs Donkey Kong, chegando no dia 16 de fevereiro. Já tem uma gameplay do jogo aqui no canal na versão demo que vocês podem baixar gratuitamente aí na casa de vocês para o Nintendo Switch, é só abrir a eShop. A data do jogo Princess Peach Showtime se mantém também no dia 22 de março, então vai ser no mês que vem, daqui a pouco mais de um mês, e aos poucos a Nintendo tá soltando informações sobre esse jogo. Uma das mais importantes é que o jogo está confirmado para ser português do Brasil completamente. Datas que a Nintendo não confirmou ainda, mas atualizou. A gente não tem a data exata ainda do lançamento do Luigi's Mansion 2 HD. Se por acaso a Nintendo fizer uma Nintendo Direct, a gente deve ver a data desse jogo sendo revelada. Mas lembrando que esse jogo aqui é a remasterização da versão de Nintendo 3DS. E quando a Nintendo fala Summer de 2024, ou seja, verão de 2024, a expectativa é mais ou menos ali entre junho, julho, agosto e setembro, em algum momento ali, porque é verão no hemisfério norte. Paper Mario The Thousand Year Door é um jogo para 2024 que a gente ainda não tem a data confirmada, mas pelo menos a Nintendo confirmou que sai agora em 2024. E aí a gente tem Metroid Prime 4, que a Nintendo continua sem revelar uma data ou sequer um ano, continua como TBA, que significa To Be Announced, ou seja, ainda a ser anunciado. É por isso que a expectativa para uma próxima Nintendo Direct é tão grande. Tá na hora, cara, da Nintendo mostrar Metroid Prime 4 e confirmar que o jogo vem sim para a Nintendo Switch. E se por acaso for um jogo que não chegue em 2024, ou seja, que chegue em 2025, ou até mesmo que chegue no final de 2024, se por acaso a Nintendo confirmar que pelo menos vai ser em 2024, cara, a gente sabe que ela não vai abandonar o Nintendo Switch e a gente talvez consiga ter alguma pista de qual vai ser a data de lançamento do próximo videogame da Nintendo, porque a maior aposta, e dependendo de como vai ser o trailer também de Metroid Prime 4, cara, dá pra gente sonhar se por acaso a Nintendo não vai fazer um lançamento crossplay igual ela fez com o Zelda Breath of the Wild, lançando o jogo ao mesmo tempo pro Wii U e também pro lançamento do Nintendo Switch. Ela fez a mesma coisa com o Zelda Twilight Princess na época do GameCube e do Wii, e existe alguma expectativa do mercado dela fazer a mesma coisa com o Metroid Prime 4, então dependendo da data de lançamento ali do jogo, a gente consegue ter uma pista aí sobre o apoio que ela vai continuar dando pro Nintendo Switch e também a data de lançamento do próximo videogame dela, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, temos confirmado aqui que o jogo continua em desenvolvimento. Já bateu 5 anos, né, que a gente ouviu falar dele da última vez, então as pessoas já estão começando a ficar com algumas dúvidas. Poxa, será que esse jogo vem mesmo? A Nintendo nunca mais falou nada sobre ele, mas tá aqui, ó, reconfirmando de que vem sim. A gente só não sabe quando ainda. Além disso, como eu falei pra vocês no último Coelho News, a gente ainda tem a expansão, né, de Splatoon 3, que lança agora no final desse mês, dia 22 de fevereiro, exatamente um mês antes de Princess Peach Showtime. Além disso, a Nintendo também anunciou que o Switch já vendeu mais de 139 milhões de unidades, se aproximando cada vez mais de se tornar um dos videogames mais vendidos de todos os tempos. Mas sobre a Direct e a data desses próximos jogos, deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acham disso. A Nintendo soltou uma informação oficial em relação ao suporte que ela vai dar para a Nintendo Switch em 2024. Nesse último relatório de vendas que ela fez para os investidores, cara, que tem números muito interessantes que eu vou mostrar todos para vocês aqui agora, a Nintendo confirmou no começo de 2024, que é o período no qual a gente
se encontra que o Nintendo Switch continuará sendo o principal negócio deles. As palavras que o presidente da Nintendo utiliza são em japonês, aí traduzido para inglês, e agora eu tô traduzindo para vocês aqui para português. Então, saiba que eles propositalmente utilizam um pouco de ambiguidade para poder passar essa informação, porque ao mesmo tempo eles querem dar um resultado ali para os investidores, mas eles não querem falar mais do que eles podem. Então, em alguns lugares, talvez vocês leiam que a Nintendo falou que o Nintendo Switch vai ser o foco no começo de 2024. Em outros lugares, vocês vão ler eles falando que entrando em 2024, o Nintendo Switch será o foco. A mensagem que no fim das contas eles querem passar é que o Nintendo Switch vai continuar sendo um foco, e é uma mensagem para tranquilizar os investidores, porque o mercado está com essa expectativa de um lançamento de um novo console. E se eles estão tranquilizando as pessoas em relação a isso, cara, é porque eles vão continuar dando suporte para Nintendo Switch. A Nintendo também confirmou que as vendas de Nintendo Switch temáticos ajudaram as vendas no Japão acima do esperado. Então assim, alguns elementos relacionados às vendas do Nintendo Switch, cara, continuam surpreendendo a Nintendo. Muito provavelmente eles vão continuar anunciando novos consoles temáticos, quem sabe até de Metroid Prime 4 ou alguns outros consoles, para poder impulsionar ainda mais as vendas e bater um recorde ainda maior, possivelmente se tornando o videogame mais vendido de todos os tempos, porque não está longe disso. Olha só, Nintendo Switch ultrapassa 139 milhões de unidades. Cara, isso é surreal, uma marca incrível. E se combinar com a quantidade de jogos vendidos, olha isso que bizarro, cara. 1 bilhão e 200 milhões de jogos vendidos para Nintendo Switch. Ele vende muito jogo. E a galera já tá trazendo algumas atualizações aqui muito legais. Por exemplo, o Pedro, ele trouxe essa informação aqui nesse gráfico que é verdade. Desde o início de 2022, o Switch segue com uma média de mais ou menos 3,75 milhões de vendas a cada 3 meses. Ou seja, isso aqui são os dados recentes da Nintendo, não é dado lá do lançamento. É coisa mais atual, desde o início de 2022. Então, se a gente considerar o normal, que é o óbvio mesmo, que é a empresa continuar dando suporte para o videogame pelos próximos anos, 2, 3 anos, existe sim a possibilidade real do Nintendo Switch ultrapassar o PlayStation 2 e se tornar o videogame mais vendido de todos os tempos. Cara, isso é muito da hora. O bichinho tá prestes a fazer história mesmo. No Japão, ele já se tornou o console mais vendido da história. Ele passou o Nintendo DS, que era até então o console mais vendido do Japão, e se tornou o console mais vendido de todos, com 33 milhões de unidades vendidas só no Japão, cara. O Nintendo DS tinha quase 33, era 32,90 mais ou menos. Ah, Coelho, mas eu ouvi dizer que o Nintendo Switch tá perdendo vendas, significa que ele tá deixando de ser popular, então a Nintendo vai abandonar ele. Não, o que você ouviu é que pela primeira vez as vendas de software tiveram um leve declínio, o que não quer dizer que foi pouco, ainda foi muito alto. Tá aqui, ó, um pequeno declínio na venda de jogos ali. E mais uma vez teve uma pequena diminuição na venda de consoles, o que é esperado no 7º ano do videogame, considerando que é um videogame que a Nintendo jamais, nunca fez uma queda de preço em toda a história dele. Então esses valores podem, na verdade, aumentar no futuro, porque as pessoas continuam querendo jogar Nintendo Switch, apesar das quedas de venda que ainda são extremamente altas, mas teve pequenas quedas, o que é esperado. A Nintendo não vai abandonar esse videogame, gente, não faz sentido. Pode comprar o seu Nintendo Switch tranquilo, vai continuar saindo muito jogo, porque o número de jogadores só aumenta no Nintendo Switch. Apesar das vendas terem diminuído um pouco, o número de jogadores aumentou, olha só que interessante. De janeiro a dezembro do ano passado, 122 milhões de pessoas jogaram o Nintendo Switch, o que é um número insano e significa que as pessoas continuam voltando a jogar esse videogame. Não é aquele videogame que você compra e deixa encostado ali, não. Quem tem Nintendo Switch, joga no Nintendo Switch. E esse número especial é muito legal, cara, porque a gente ouve muitas pessoas falando no Brasil que Nintendo é console secundário, e esse número, na verdade, mostra que o Nintendo Switch é console primário de muitas pessoas ao redor do mundo. Porque pra você continuar voltando a jogar aquele videogame, as pessoas que compraram anos atrás e continuar jogando eles ano a ano, cara, significa que é ou o principal console da casa ou um dos consoles que a pessoa mais joga em casa. E esse número só aumenta ano a ano, o que nem sempre é verdade para números de consoles vendidos, tá? Às vezes, ano a ano, o número de console vai estar vendendo, só que o número de jogadores vai diminuindo. Aí eles divulgaram também quais foram os jogos mais vendidos do Nintendo Switch, cara, e é surreal esse top 10 aqui do Nintendo Switch. Não mudou muito desde a última vez que a gente viu, mas agora Tears of the Kingdom entrou nesse top 10 e Mario Wonder quase conseguiu entrar, mas ele lançou bastante tempo depois, né? Provavelmente o Mario Wonder vai entrar nesse top 10 na próxima reunião que a Nintendo mostrar aí os dados. Olha só, Mario Kart 8 Deluxe chegou na marca de 60 milhões de cópias vendidas em primeiro colocado, que significa que mais ou menos
1/3 das pessoas que compram o Nintendo Switch compram também Mario Kart. Aquilo que eu falo pra vocês, que Mario Kart é o maior system seller da história dos videogames, é o jogo que mais vende videogame, de qualquer empresa, de qualquer console, de qualquer tudo. É Mario Kart, cara. Mario Kart é mais importante pra Nintendo do que Super Mario. Pois é por causa disso aqui, porque ele é um system seller, ele vende videogame. Por isso que tem anos que eu falo pra vocês aqui no canal que o próximo videogame só vai vir quando a Nintendo parar de dar suporte pra o Mario Kart 8 Deluxe, que finalmente, cara, no final do ano passado eles pararam. Então, o novo Mario Kart, cara, não deve estar muito longe, pelo menos a 1 ano de distância, e aí eu acho que é quando o próximo videogame da Nintendo lançar, tá? Eles devem lançar sem o Mario Kart, porque qualquer videogame no mercado, quando ele lança, ele tem um boom de compra dos entusiastas que gostam daquela empresa, que acreditam que o futuro vai ser bom, tá? E aí a Nintendo precisa de um segundo boom, alguns meses depois, para manter o ritmo. E esse segundo boom ali, cara, no terceiro mês, mais ou menos, de lançamento do videogame, provavelmente deve vir com o lançamento de um Mario Kart. Escreve o que eu tô falando, depois me cobrem. Tears of the Kingdom alcançou, cara, em menos de um ano, 20 milhões de unidades. Mario Kart tem 60. Lançou em 2017. Tears of the Kingdom lançou agora, recentemente, né, em maio. Não tem nem um ano ainda e tá com 20 milhões de unidades. O jogo é um sucesso absoluto. E Mario Wonder com quase 12 milhões de jogos vendidos, né? Não tem como, cara. Os jogos são incríveis e as duas principais gerações de Pokémon estão no top 10 também, em sexto e em sétimo, com o Sword and Shield e Scarlet Violet. Os outros Pokémon também venderam muito, mas não são Pokémon de gerações novas, né? A geração é o que empurra a franquia pra frente, e Scarlet Violet não vai demorar pra passar também Pokémon Sword and Shield, né? Porque foi lançado muito mais recentemente. E pra fechar, algumas outras informações muito interessantes que a Nintendo trouxe pro relatório financeiro, a primeira sendo que o Switch OLED continua sendo a opção de maior compra disparado, cara. E aumentou ainda a diferença pros outros consoles, ou seja, quanto mais tempo passa, mais as pessoas querem comprar o Nintendo Switch OLED novo pra casa. E quem tá fazendo parte aí dos grupos de promoção viu que ontem mesmo, cara, eu postei um Switch OLED por um preço muito baixo, tipo, talvez o mais baixo histórico. Por isso que é importante vocês estarem nos grupos de promoção, os links sempre ficam aqui na descrição, tá bom? Switch OLED é a parada, cara, todo mundo quer comprar o OLEDão. Aqui essa parte é muito interessante porque muito se critica a estratégia da Nintendo de não abaixar os preços dos seus jogos ao longo do tempo, que é algo que eu, como consumidor, sempre cobro, cara, que a gente vê as outras empresas fazendo. Mas essa estratégia da Nintendo, cara, tem dado muito certo pra ela, porque os jogos Evergreen, que são aqueles jogos que sempre vendem ao longo do tempo, continua dando muito certo. Mais do que nunca, na verdade, praticamente em 4 anos seguidos com vendas próximas, né? Jogos como Mario Kart 8 Deluxe, Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Party, aqueles jogos do top 10, eles sempre vendem muito ao longo do tempo, nunca param de vender. E não é só porque eles são jogos bons, né? Muita gente critica a Nintendo por causa dessa prática, cara, mas se a gente vê, eu fiz um post outro dia aqui falando do Prince of Persia The Lost Crown, que não basta o jogo ser excelente, que ele é para poder vender. De acordo com alguns reportes, o jogo tinha vendido apenas 300 mil unidades, né, no seu lançamento, que é pouco, né, para um jogo de uma franquia como essa. E aí eu perguntei pra galera o que a galera acha que faltou pro jogo vender como merece. E muitas respostas, muitas mesmo, a maioria das pessoas falou: pô, é óbvio, a Ubisoft simplesmente derruba o preço dos seus jogos logo depois do lançamento, né? Em pouco tempo, em 1, 2, 3 meses, o jogo já baixa de preço, então as pessoas esperam para poder comprar. Pois é, a Nintendo não faz isso e é criticada, mas os resultados para a Nintendo são extremamente positivos. Dá para entender por que ela não faz isso, né? Se outras empresas que fazem não conseguem ter esses lançamentos, essas vendas, né? Fica difícil de criticar os métodos quando os resultados são tão bons. As vendas dos jogos digitais continuam aumentando muito também, tanto a venda de jogos como também das DLCs e do Nintendo Switch Online, que tiveram um aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, se o pessoal tá achando que o Nintendo Switch tá em declínio porque tá no, entre aspas, final da vida, ele não tá nada no final da vida, meu irmão. Ele tá mais saudável do que nunca. Na verdade, as vendas estão subindo. O número de jogadores, o número de assinaturas, o Nintendo Switch, cara, não está no final da sua vida. Pode comprar o seu Nintendo Switch tranquilo, que ele vai continuar recebendo jogos aí, porque ninguém deixa um negócio desse aqui de escanteio, entendeu? E aí, pra fechar, a Nintendo mostrou aqui que a sua estratégia é de aumentar o número de pessoas com acesso às IPs dela. O que isso quer dizer? Aumentar o número de pessoas que têm contato com Super Mario, com Pokémon, com Zelda, com Kirby, né? E muitos desses esforços são de fazer parcerias, né, para roupas, para cinema e também a expansão do Donkey Kong no parque da Nintendo, né, que vai ter uma nova, inclusive agora em Orlando, em 2025. Isso faz parte da expansão da Nintendo para as pessoas terem mais acesso aí às suas IPs. Então assim, galera, esses números são muito interessantes porque muita gente na internet que não acompanha tão de perto fala assim: ah, para que vocês estão falando de números de vendas? Vocês são acionistas de empresas? Não, não é isso, cara.
é para dar uma segurança de que o nosso dinheiro foi bem investido quando a gente comprou esse videogame. É para dar uma segurança de que um videogame que está vendendo bem, está sendo bem sucedido, vai cada vez mais receber mais jogos de qualidade, que as empresas vão querer investir em gastar bastante dinheiro nesse jogo para poder deixar ele o melhor possível, porque daí quando lança, as pessoas de fato estão comprando, porque o videogame está indo bem. E é pra gente saber também que ele vai durar ainda bastante tempo de vendas aí no mercado, sabe? Então quanto a isso, estou bem tranquilo, o Nintendo Switch vai vender bastante aí por bastante tempo. E assim, meus amigos, foi o Coelho News de hoje, o nosso quadro aqui de terça, quinta e sábado, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que acontece no mundo Nintendo, que a gente consegue trocar uma ideia, falar um pouco das notícias e o que cada uma dessas coisas significa. Não é só a notícia, é por que ela é importante. E é esse o momento também da gente poder falar um pouco sobre esse assunto que a gente tanto gosta, que são os videogames. Então muito obrigado, galera, por sempre estarem aqui acompanhando os Coelho News às terças, quintas e sábados. Eu amo poder conversar com vocês sobre isso, falar sobre videogame, eu amo fazer esse quadro aqui pra vocês. Então muito obrigado por sempre acompanharem, independente do horário que eu tenho lançado os vídeos, né, mano? Pra quem não tá ligado, cara, entra lá no canal Cortes Coelho, só escreve isso, Cortes Coelho, vocês vão encontrar o canal de cortes do Coelho no Japão, e lá eu tenho lançado as notícias em separado. Não tô divulgando muito ainda, mas alguns de vocês já estão acompanhando. Então, às vezes você quer aquela notícia rápida ou procurar alguma notícia que você não encontrou, as notícias do Coelho News estão indo pra lá também. Então, se eu puder pedir, cara, inscrevam-se lá no canal de cortes, eu vou colocar aqui no cantinho, nos cards no final aqui do vídeo, tá? Mas é só você buscar por Cortes Coelho, vocês vão encontrar. E além das notícias que a gente tem postado separado por lá também, tem as análises dos jogos das tier lists. Então, estamos postando separadamente por lá também. Tem vários conteúdos completamente direto ao ponto. Se inscrevam lá no canal de cortes, beleza? Vou deixar o link da Trilogy Games aqui na descrição. E ó, um recado, vocês podem pegar a mídia física, tem poucas, eu acho que eles têm 5 apenas na unidade, que eles importaram essa. Bastante é meu pedido, que eu queria essa mídia física aqui do Another Code, que foi o primeiro jogo que a Nintendo lançou. Vocês conseguem encontrar lá na Trilogy Games enquanto ainda tiver estoque. E aí vocês usam esse cupom aqui, ó, Coelho Desk, tá? Esse cupom vai dar 2% de desconto em qualquer compra lá no site. Anota aí, quando vocês forem comprar na Trilogy, vocês podem usar esse cupom aqui, tá bom? Os links estão aqui na descrição, assim como dos grupos de promoção. Muito obrigado, meus amigos, por terem acompanhado. Deixa o likezão aí no vídeo se você não deixou ainda. Cada like conta demais, porque um like que vocês dão, o vídeo, através do algoritmo do YouTube, chega à tela de mais uma pessoa e vocês me ajudam pra caramba. Então, muito obrigado aí. E olha, se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho branco, ele faz uma animação maneira e você vem aqui fazer parte da comunidade, e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem esses e outros vídeos, tá bom? Ao longo do vídeo vocês viram que eu postei bastante coisa ali no Twitter, então me acompanha por lá, é @RodrigoCoelhoC. A gente conversa muito lá pelo Twitter, tá? @RodrigoCoelhoC, e é a mesma arroba lá do Instagram e do TikTok. Então, se me sigam lá nas redes sociais também, com essas arrobas aí, tá bom? Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. E agora sim, meus amigos, lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso é o mais importante de tudo, tá bom? Ó, canal de corte está bem aqui do lado, o site do Coelho News está bem aqui em cima para vocês poderem ver as notícias, ficarem antenados sobre tudo, tá bom? E aqui, ó, tem esse outro vídeo que eu preparei para vocês, eu acho que vocês vão gostar bastante para poder assistir depois desse aqui, tá bom? Então, dá uma olhadinha nesse aqui para vocês poderem continuar. E agora sim, eu vou ficando por aqui, meus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima. Valeu!